Olá, meu nome é Natália Xavier e eu sou professora de vocês na disciplina de Projeto Curricular Articulador. Eu resolvi fazer esse vídeo para a gente esclarecer algumas dúvidas que possam surgir ao longo do processo, tá? Essa disciplina, como eu já informei para vocês por mensagem, é uma disciplina que tem todo o semestre. Quando a gente puxa a grade a nossa grade de disciplinas, sempre vai ter um PCA, porque a cada semestre vai ter esse projeto que visa articular todas aquelas outras disciplinas que a gente está fazendo. Aí eu recebi uma mensagem dizendo assim: então eu tenho que fazer um resumo que englobe tudo que eu aprendi nas disciplinas que eu estou cursando. Não, não é isso, tá? Tem um projeto, um passo a passo específico que você tem que desenvolver, você em grupo vai desenvolver, seu grupo vão desenvolver ao longo do semestre. E isso vai ocorrer em 3 etapas, tá? Eu fiz uma apresentação que vai esclarecer tanto o que é a disciplina, como ela funciona, quais são os objetivos dela, como cada etapa dela. Eu percebi que quando eu joguei aqui, ele comeu um pedacinho das frases, mas eu vou mandar o arquivo para vocês por e-mail, pela mensagem da central de mensagens do ambiente virtual, tá? Para vocês lerem com calma, tem dizendo quais são, o que é essa atividade, quais são os objetivos dela, né? Quando você concluir todas as etapas, o que você vai alcançar, né? Que trata-se, né? No final dessa disciplina, a gente sempre vai ter uma produção acadêmica. Então, vocês agora estão numa universidade, vocês vão escrever com uma escrita acadêmica, vão produzir nos moldes de um trabalho acadêmico, né? Então, a gente vai, a partir do que foi trabalhado nas disciplinas, desenvolver um projeto, um produto acadêmico. Como deve ser feita essa participação, como eu falei, né? A gente tem que se organizar em grupos de no mínimo 3 pessoas e no máximo 5. Eu abri um fórum lá no ambiente virtual, que justamente para vocês se conhecerem, discutirem essas questões do grupo, se está com grupo, se não está, pedir ajuda se precisar, mas que não se extingue ali, vocês podem se comunicar por e-mail, WhatsApp, presencialmente, lembrando sempre que por se tratar de uma disciplina à distância, por uma disciplina, né, um curso totalmente à distância, nós provavelmente temos problemas com questão de tempo, né, de se locomover até a unidade. Então, que vocês busquem sempre opções que usem aplicativos, ferramentas, páginas na internet, comunidades, redes sociais, que encurtem essas distâncias e facilitem e flexibilizem a produção do trabalho. Mas eu quero fazer sozinho, o trabalho tem que ser individual, trabalhar em grupo, né? Trabalhar em equipe, trabalhar em grupo é uma habilidade muito exigida no mercado hoje, né? E realmente pode se tratar de um desafio, pode, mas isso vai acontecer agora no primeiro período e nos demais períodos também, tá? Então quanto mais rápido a gente se organizar, a gente conhecer o outro, isso não é porque é a distância que não ocorre, ocorre sim, mais fácil da gente estabelecer um grupo, uma equipe que possa se repetir. Obviamente também, aquele que não der conta, não cumprir com as suas tarefas dentro do grupo, podem me avisar que aquela pessoa vai ser avaliada de uma maneira diferente. Tem esse slide aqui com a padronização, né? Porque quando a gente produz um trabalho acadêmico, a gente não escreve com qualquer fonte, a gente não coloca qualquer capa, a gente não coloca em qualquer tamanho, né? Então tem um passo a passo, tem uma organização, uma padronização para seguir, né? E aqui tem um resumozinho, um resumo do projeto como um todo, só que a gente vai fazer ele dividido em 3 partes, tá? E a gente sempre segue as normas da ABNT, que é a padronização dos trabalhos acadêmicos, tanto na elaboração quanto nas referências bibliográficas.
E então eu fiz 3 slides, que são as 3 entregas. Quando você entra no ambiente virtual, no menu lateral, tem lá avaliações. Hoje está disponível para vocês clicarem na primeira entrega, que é essa que tem que ser feita até o dia 23/7, tá? Mas tem a segunda etapa, que é a segunda entrega, e a terceira entrega. Mas essas entregas vão concluir, né? A terceira entrega vai concluir na elaboração de um trabalho completo, que vai incluir a primeira e a segunda entrega, entendeu? E isso a gente faz nos moldes de uma pesquisa científica. É bem menor, é inicial, porque vocês estão entrando agora, estão conhecendo, mas vocês vão fazer a maioria dos trabalhos de vocês vão seguir essa lógica de leitura, experimentação, conclusões, né? Considerações sobre aquilo que vocês estão pesquisando e estudando. Então, vamos à primeira entrega. Até o dia 23/7, vocês vão se organizar em grupo, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar primeiro, cada um. Eu tenho meu grupo, tem 5 pessoas. Eu tenho B, o C, o D e o E. Eu, na minha casa, no meu espaço, no celular, no computador, enfim, vou pesquisar em diferentes fontes confiáveis de pesquisa, ou seja, quando eu jogo no Google, eu não posso ler e acreditar em qualquer coisa que aparece lá. Como a gente está na universidade, a gente leva em consideração as informações, as pesquisas que estão em livros, em artigos científicos, em revistas. Em revistas não é qualquer revista. Revista sobre aquela temática, sobre educação, sobre tecnologia, sobre jogos, sobre pesquisas, revistas renomadas, né? Sobre qual é o nosso tema. O nosso tema desse trabalho todo vai ser jogos no processo de alfabetização. Jogos, brinquedos e brincadeiras no processo de alfabetização. Então, eu vou pesquisar sobre esse tema. E aí eu vou ler. A gente, para escrever, antes de a gente escrever, a gente precisa ler. Porque a nossa opinião é importante, mas a gente só forma a nossa opinião a partir, não é do senso comum, do que dizem por aí. A gente precisa primeiro ler para entender aquele contexto, entender o que você está falando, e aí, a partir disso, formar uma opinião e escrever, né? Após essa leitura, a gente vai interpretar e analisar o que a gente encontrou. E aí, eu vou produzir, tá? É que eu botei 2 páginas porque é o que vocês vão entregar. Mas eu vou produzir. Eu estou produzindo e meus outros 4 amigos também estão produzindo. Beleza. Depois que nós 5 terminarmos, nós vamos encontrar uma forma. Pode ser. Posso criar um docs lá e a gente vai editando? Pode. Posso de um ficar responsável por organizar tudo? Pode. Pode um ler, organizar e mandar para o outro? Pode. Como vocês vão fazer vai ficar a critério de cada um. E aí vocês vão organizar aqueles 5 textos, né, que falam sobre a mesma coisa, em 2 páginas, com essas considerações, com o que é mais importante daquilo ali que vocês leram. Então eu li, quando eu vou escrever o que alguém falou, eu vou citar o que alguém falou, eu tenho uma forma de citar isso num texto, porque não é meu, é de alguém. Então eu tenho que dizer que alguém disse como isso vai ser feito, a gente vê lá nas normas da ABNT. E aí eu vou formar essas 2 páginas. Vai organizar esse único texto e aí vocês vão ter o trabalho de vocês, que tem que ter lá na capa, tem o modelo do trabalho lá nos arquivos da disciplina, com a capa, o que tem na capa, como é que funciona. Então, coloca lá na capa o nome de cada um, a matrícula de cada um. E aí dentro vai ter o trabalho de vocês. Salvou? Esse é o trabalho do grupo. Então, eu tenho esse arquivo e os meus outros 4 amigos também têm. E aí, até o dia 23, o que você vai fazer? Vai pegar, você e os seus outros amigos vão pegar este mesmo arquivo, vão lá no ambiente virtual, em avaliações, primeira entrega, vai ficar lá, primeira entrega, e vai anexar o documento. Eu e todos os outros componentes, tá? Então, aqui do lado eu botei algumas observações, né? Esse material deverá ser usado para a composição do relatório final. Ou seja, essa é a nossa primeira parte, primeira entrega. E ela vai estar também na última entrega. Ela vem lá na frente do que eu vou produzir no terceira entrega, mas vai vir lá, primeira entrega.
porque essa é a introdução do nosso trabalho, que a gente estudou para ter propriedade para produzir as outras partes. Não se esqueça de incluir as fontes de pesquisa, né? Que são as referências bibliográficas e utilizar as normas da BNT. Fonte 12, espaçamento 1,5, tudo direitinho. Cada integrante do grupo deve fazer o envio do relatório, mesmo sendo arquivos iguais. Ah, para que eu vou mandar? Todo mundo tem que mandar, até porque todo mundo quer ter nota. Então, vou lá, vou ver, vou conferir. Fez. Vou. Entregou. Então, ela tá lá no nome, na capa do grupo, ok. Vou lançar a nota. Se não enviar, infelizmente, não tem como eu lançar a nota. Isso é até o dia 23/7. O que eu vou passar aqui a seguir são a segunda e a terceira entrega, para vocês terem uma ideia do trabalho como um todo. A segunda entrega, que vocês vão ter que fazer até o dia 23/8, é o quê? Vocês vão visitar uma classe de alfabetização da rede pública ou de qualquer instituição privada e entrevistar um professor. Vocês vão procurar saber como é a prática da alfabetização, qual é a percepção do professor e das crianças durante as atividades, quais são as técnicas utilizadas, enfim. Vocês vão pedir autorização, se for necessário, para o diretor, né, para o dono da escola, o gestor da escola. O que vocês vão ter que fazer antes? Vocês vão elaborar um roteiro para realizar a entrevista. Por quê? Eu e meus outros 4 amigos vamos nos reunir, virtual, presencialmente, enfim. E vamos elaborar um roteiro. Quais as perguntas que a gente vai fazer para esse professor? Qual é a temática do nosso trabalho? Jogos, brinquedos e brincadeiras na alfabetização. Lembrando que a gente já tem uma leitura de artigos de outros autores, do que eles falam sobre isso. E a partir disso que eu estudei, a gente vai elaborar quais são as questões que esse professor vai responder para a gente. E aí, quando eu for numa escola, eu vou na escola A, o fulano, Beltrano, Ciclano, cada um do meu grupo vai em uma escola diferente, mas vai entrevistar um professor diferente, mas vai fazer as mesmas perguntas, tá? Depois disso, vocês vão, após as entrevistas, construir um texto de 3 páginas, tá? De 3 páginas com as conclusões, com as observações do que vocês encontraram. Ah, então não precisa colocar as entrevistas? Precisa, tá? Cada um vai digitar lá a pergunta, o nome, não precisa o nome da instituição, né? Se for o caso, mas se quiser, se não tiver nenhum problema, pode inserir o nome da instituição, o nome do professor. Vamos lá, primeira pergunta, o que ele respondeu, segunda, quantas vocês fizerem. E aí vai ter isso, ou seja, no mínimo 5, né? No mínimo 5 não, dependendo da quantidade de alunos. Meu grupo tem 5 alunos, vão ter 5 entrevistas. Isso eu vou colocar como anexo. Não conta no desenvolvimento dessas 3 páginas. Então, o que você vai fazer? Até o dia 23/8, com base no que vocês entrevistaram, vão produzir um texto de 3 páginas, né, a partir das entrevistas que vocês fizeram, com por que vocês criaram aquelas perguntas, o que vocês encontraram nas respostas, se vocês concordam ou não. Ah, eu concordo, achei legal. Não é só isso. Segundo fulano, o autor tal diz isso, conforme mostra o professor. O que o professor tal faz, a gente não achou tão legal por causa disso, de acordo com o autor ciclano, entendeu? E aí vocês vão elaborar esse texto de 3 páginas e nas páginas embaixo vocês vão anexar as entrevistas de todo mundo. Então vai ter um texto de 3 páginas e embaixo as entrevistas. Se forem 3 pessoas, 3 entrevistas, 4 ou 5, de acordo com o tamanho do grupo, tá? Vai salvar, e tudo isso, aí aqui do lado também das observações. Isso daqui, junto com aquele primeiro, vai ser utilizado no relatório, no terceiro relatório. Mas isso aqui eu vou entregar. Não se esqueça de incluir as fontes, a mesma coisa. Esse trabalho vai fazer parte do relatório final e cada integrante deve enviar o arquivo, que nem na primeira. Você vai lá, vai fazer a entrevista, depois vocês vão chegar às conclusões, ou desenvolver as conclusões de vocês sobre aquelas entrevistas. Por que vocês fizeram aquelas perguntas? O que vocês queriam saber? O que eles responderam? Como eles responderam? Aquilo que vocês perguntaram e aquilo que eles responderam está de acordo ou não está de acordo com o que vocês pesquisaram?
anexar, vai ter esse arquivo. Eu vou ter e todos os membros do meu grupo vão ter. Até o dia 23/8, você vai lá no ambiente, avaliações, segunda entrega, vai clicar lá segunda entrega e vai anexar. Eu e todos eles. E aí eu vou avaliar. E até o dia 1º de setembro, vocês vão fazer a terceira entrega, né? E qual vai ser o trabalho da terceira entrega? Vocês vão individualmente construir um jogo. Então a gente já leu sobre os jogos em alfabetização, a gente já viu na prática como é que isso funciona e vocês vão escolher um jogo para trabalhar a alfabetização com base no que vocês estudaram sobre, né? Então vocês vão combinar cada um com o membro do grupo, para os membros do grupo não desenvolverem, criarem o mesmo jogo. Né? Então, cada grupo, cada componente do grupo vai criar um, e aí vocês decidam entre vocês quem vai fazer o quê. Né? Eu fiz o meu jogo, construí lá de sucata ou não, enfim, cada um vai ter, pode ser um jogo online, pode ser, cada um tem uma habilidade, né? Nós somos pessoas totalmente diferentes, então cada um pode ter uma habilidade diferente. Eu sei construir alguma coisa no computador, eu tenho habilidades manuais, cada um vai ter um jogo, você vai lá, cada um vai registrar com fotos, né? O jogo, o que você utilizou, como é que ele ficou no final. E aí vocês vão fazer um relatório sobre essa construção do jogo. O nome do jogo, quem fez o jogo, a foto do jogo, do que se trata o jogo, tá? Relatar como esse brinquedo, como esse jogo elaborado, como ele é feito, não, como ele deve ser utilizado, para que ele deve ser utilizado. E aí, vocês vão organizar esse relatório completo para enviar. Então, na terceira entrega, eu não vou só colocar lá, jogo da Natália, jogo X, Natália, a fotinho, como ele funciona. Não, no terceiro relatório, vai ter a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, que é o jogo e esse registro fotográfico de cada grupo, tá? E aí, esse é o relatório final que vai ser enviado no AVA. E além de enviar no AVA, cada um vai ter lá o seu, eles são iguais, cada um vai entrar no AVA, vai colocar lá na terceira entrega, vai clicar lá na terceira entrega, anexar até o dia 1º/9, e até o dia 1º/9 também vão ter que imprimir, cada membro tem que imprimir, ir ao polo e entregar esse material impresso, porque tem que assinar, que a gente precisa de um registro presencial desse trabalho, que vai ser a entrega desse trabalho, tá? Todo trabalho acadêmico tem uma introdução e uma conclusão, né? Uma consideração final. Então, na terceira etapa, vocês vão juntar a primeira, a segunda e o jogo que vocês construíram, mas vocês também vão formular uma introdução apresentando o trabalho, do que se trata, por que ele é importante, como é que vai funcionar, e as considerações finais do grupo acerca de todo esse processo, tá? Sempre, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, que é finalizando, referências bibliográficas. Olhei de um site. Como é que você faz a referência bibliográfica de um site? Não é só copiar o link e colar lá, não. Você tem que botar qual é o título, quem escreveu, quando você acessou, o endereço, tudo isso. E vocês podem ver isso nas regras da ABNT. Então, aí na terceira entrega vai ser, né, aquele trabalhão, porque vai ter lá a capa, vocês vão fazer uma introdução, aí vocês vão colocar lá a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, as considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, de maneira geral, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham facilitado. Por favor, não confundam com o resumo do que vocês estão aprendendo nas outras disciplinas, com o que vocês acharam das outras disciplinas, porque elas são importantes. Não é isso. Tem uma proposta, tem um passo a passo, né, que eu acabei de explicar. Obviamente, vocês estão chegando agora, então
dúvidas vão surgir, mas o importante é que vocês sempre entrem em contato. Tô em dúvida, não entendi. Pergunta, manda, eu corrijo, eu vejo. O negócio é não ficar com dúvidas, beleza? Então, por enquanto é isso. Se alguém precisar de alguma dica, alguma ajuda, é só entrar em contato comigo pelas mensagens no ambiente virtual de aprendizagem. Ah, lembrei, essa disciplina é uma disciplina nota única. Então, aquela primeira entrega da revisão bibliográfica que vocês vão fazer, eu vou corrigir de 0 a 10 pontos, ela tem peso 2. Lá no portal não vai aparecer a nota. Só vai aparecer a nota depois que vocês entregarem a terceira entrega. Vocês no ambiente conseguem acompanhar cada entrega que vocês vão fazer, como eu vou avaliar. Mas no ambiente, no portal, vocês não vão ver. Por quê? A primeira entrega tem peso 2, 0 a 10, vai multiplicar por 2. A segunda entrega tem vale de 0 a 10, eu vou corrigir de 0 a 10, a gente vai multiplicar por 2. E a última entrega, que vai ser essa compilação de trabalho mais a construção dos jogos, tem peso 6, se eu não me engano. Aí, é peso 6. Eu vou corrigir de 0 a 10, você vai multiplicar por 6, depois vai somar tudo isso e dividir por 10. E aí sim a gente tem a nota final, mas isso é só lá no final do semestre, tá bom? Então, como eu falei, por enquanto é isso. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo. Até!